E aí galera, beleza? Opa, deixa eu desligar o rádio aqui que eu tô escutando o jogo do co-irmão aqui do Colorado. Eu como gremista tô dando aquela secadinha básica. Deixa eu desligar aqui um pouco, depois eu volto a assistir. Cara, eu quero falar uma coisa sobre o Frei Gilson, que quando deu aquela treta ali de seu Frei Gilson ser atacado, haters, aquela coisa toda, todo mundo se compadeceu, todo mundo. Assim, todo mundo que eu digo, em forma geral, as pessoas que têm o cristianismo, que têm o catolicismo, na sua essência, no seu âmago, muita gente ficou chocada, muita gente ficou triste, muita gente ficou revoltada. Houve uma campanha, desculpa, houve uma campanha de oração pelo Frei Gilson. Essa história de ser atacado, de ser cancelado, cancelado é uma coisa, atacado é outra. Eu que sou um estudioso do cristianismo, sei o que é perseguição cristã em alguns países, em algumas sociedades, em que os cristãos, os sacerdotes, são literalmente perseguidos de uma forma. Eu até ia trazer aqui para vocês, eu acho que eu tenho de cabeça a ACN, uma fundação cristã que acompanha a perseguição ao cristianismo no mundo inteiro. Pessoas que são. Bom, eu vou trazer em outro vídeo aqui mais detalhado, porque é uma fundação mundial, é muito, é muito interessante as pessoas acompanharem. Mas cristãos que são atacados de forma assim, ó, violenta, física, sequestradas, assassinadas, enfim. Então, cancelamento é uma das coisas que menos vai preocupar com certeza o Frei Gilson, porque quem é cristão sabe o que é perseguição mundo afora. O que acontece é o seguinte, que quando houve toda essa campanha de cancelamento, essa bobajada que é muito mais numa, num ambiente digital, né? Mas, claro, tem sua relevância, tem sua importância, porque gera o debate, gera aquela coisa toda. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, o Frei Gilson, quem acompanha, e eu confesso para vocês que eu não sou um cara assim que acompanho diariamente, eu conheço o Rosário, eu sei que ele faz o Rosário, eu acho que o Rosário é a coisa mais linda que existe. O Rosário, o terço, é, é fundamental dentro do cristianismo, o Rosário, porque tem toda uma história, tem toda uma concepção, tem toda uma essência que envolve o rosário. O rosário cara, o rosário é uma das coisas mais belas, é a beleza em estado puro. A beleza em estado puro é a conexão com Deus em estado puro, é o contato, enfim, quem é cristão sabe o valor do rosário. Então o Frei Gilson faz esse trabalho de evangelização. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que durante toda aquela campanha eu até tinha feito um vídeo, mas deu um probleminha técnico no áudio, alguma coisa assim. Eu tinha publicado, eu tive que tirar, e daí depois não, vou refazer ou eu faço espontaneamente, como eu estou fazendo agora. Conhecendo o Frei Gilson, e agora eu vou falar aqui um pouco de Epifania. Epifania é uma manifestação minha própria. Vou falar por mim, o que é uma opinião própria. O Frei Gilson é um homem de Deus, é um homem vocacionado. Poucos têm a vocação que ele tem. E olha que eu acompanho, poucos que eu digo assim, poucos, claro, muitos sacerdotes, muitos têm essa vocação. Mas foi destinado ao Frei Gilson essa missão, cada um tem uma missão. Assim como o Padre Paulo Ricardo tem sua missão, como o Padre Gabriel Vilaverde tem sua missão, como outras pessoas em outras denominações têm sua missão. Ah, o Frei Gilson tem a sua missão e ele cumpre com fervor, com pureza,
com originalidade. Originalidade, quando a gente fala em originalidade, não é que ele queira ser original. Não, é com a essência. Originalidade é aquilo que vem da essência. Ele cumpre. Acontece o seguinte, que durante todo aquele cancelamento eu nunca vi nenhum discurso de ódio, ou de revanche, ou vingativo, ou de resposta, ou que entrasse na treta do próprio Frei Gilson. As pessoas saíram em defesa dele. E eu tinha me proporcionado sair em defesa dele. Mas eu ia fazer um vídeo ali, pá, mas o Frei Gilson não pode atacar o Frei Gilson, porque o Frei Gilson é nosso. Acontece o seguinte, que já naquela época uma epifania me tocou. E eu fiz um vídeo diferente, meio que contra a corrente. Eu acho que até foi bom ter dado aquele problema técnico, parece que eu ia querer ser oportunista, querer me aproveitar. Eu tenho certeza que o Frei Gilson, enquanto as pessoas o defendiam, ele orava por aqueles que o atacavam. Me veio à mente Jesus na cruz, olhando para as pessoas que o agrediam, que o atacavam. E Jesus dizia: perdoai, perdoai os pais. Perdoai os pai. Eles não sabem o que fazem. Jesus ali é redentor. Jesus sabia do contexto em que ele estava. E eu tenho certeza que o Frei Gilson, naquele momento que estava sendo atacado, nenhum momento passou pela cabeça dele um homem de Deus. Mas não é simplesmente um homem de Deus. Eu me considero um homem de Deus, mas eu sou um cara que eu procuro evangelizar do meu jeito. O Frei Gilson é um sacerdote. O Frei Gilson tem uma missão muito elevada no sacerdócio dele. Eu tenho a minha missão de também procurar evangelizar, mas o Frei Gilson, ele tem um sacerdócio, ele tem um compromisso com a igreja, ele tem um compromisso com Cristo, ele tem uma aliança com Cristo. A gente que procura evangelizar também tem, mas ele tem um sacerdócio. Eu tenho certeza que ele orava pelas pessoas que o atacavam. Tenho plena certeza do fundo do meu coração, para que as pessoas se convertam, ou para que as pessoas... Não. Ou porque as pessoas deixem de ser assim, ou porque as pessoas têm que melhorar, ou porque as pessoas têm que evoluir. Não é essa oração que o cara faz nessa hora. Nessa hora você faz o seguinte, você entrega a Deus. Você entrega a Deus. O julgamento pertence a ele. Então o Frei Gilson, eu tenho certeza, não julga. Não julga, porque é próprio do sacerdócio. Ele não pode julgar. O julgamento pertence a Deus, não julgueis, não sereis julgados, uma passagem bíblica. Mas ore, reze, para que as pessoas encontrem a luz, encontrem a paz, encontrem o caminho. Elas podem estar desvirtuadas do caminho, podem estar no caminho errado, podem estar no caminho... Então, eu faço daquilo que eu tenho para mim, que está no coração, esteve no coração naquele momento, principalmente, mas está sempre no coração do Frei Gilson, é de que a gente não tem que se revoltar, não tem que se indignar, não tem que julgar e não tem que atacar as pessoas que atacaram o Frei Gilson. A gente tem que orar por elas. A gente tem que orar por elas para que elas encontrem a iluminação espiritual, para que elas encontrem acima de tudo aquilo que eu tenho para mim como o princípio que leva inclusive à fé, que elas encontrem a graça. Eu espero que todas essas pessoas que em algum momento atacaram um homem de Deus como Frei Gilson, atacaram, o cancelaram, ou falaram um monte de coisa, porque existe a possibilidade, a oportunidade, a história nos mostra, a vida nos mostra, de pessoas em um determinado momento encontrarem a graça, encontrarem a fé. Eu tenho experiência de pessoas que não zombavam, faziam um monte de coisa e tal. Em um determinado momento, a vida lhes ensinou, elas encontrarem algum caminho
em alguma aquela quando a estrada faz, né, faz aquela divisão ali que você tem que escolher, encontra o caminho. Então a gente tem que orar por essas pessoas, porque a missão é essa, é evangelizar, é resgatar e é ser pescador de almas. Pescador de almas. Nós não estamos aqui para julgar. Então, para aqueles que oraram pelo Frei Gilson, eu saúdo. É importante orar por esse homem de Deus, mas acima de tudo, vamos orar por aqueles que atacaram o Frei Gilson. Vamos orar por aqueles que cancelaram o Frei Gilson. Vamos orar por aqueles que vilipendiaram o Frei Gilson. E que essas pessoas são as que mais precisam de oração. Valeu, galera. Abraços, beijos no coração.